Juro que estou começando a sentir um pouquinho, bem pouquinho de pena do Nando Moura e do Caio Coppola. Porque você tem todo o direito de acreditar no que você bem entender. No que você bem entender, você pode acreditar, você pode defender suas ideias, você pode fazer essas coisas, ninguém te impede de acreditar nessas coisas e de julgar que a sua concepção de mundo é a melhor que existe. Porque mesmo facínoras, mesmo pessoas horrendas, elas acham que estão certas, elas acham que aquilo que elas defendem é o correto. E aqui eu quero mencionar um documentário que eu já falei anteriormente, que é muito bom. Se vocês não viram ainda, assistam, porque é excelente. Se chama em inglês The Decent One. Em português eu acho que se chama Cidadão Himmler, que fala sobre o Heinrich Himmler, que foi o chefe da SS, que foi o chefe da Gestapo durante o governo nazista, e ele achava que era um homem decente. Tanto que o título em inglês diz isso, né? Que ele achava que ele era um homem decente, que aquilo que ele fazia era justo, que aquilo que ele fazia era correto e que o mundo que ele defendia era melhor. Não era. A gente sabe que não era, mas ele achava que era. Então todo mundo acha que aquilo que ele defende é o que tem de melhor. Então você tem esse direito de achar, de acreditar nas coisas que você acredita, tanto em termos religiosos quanto em termos ideológicos. Tem todo direito. Mas não quer dizer que aquilo que você defende seja o melhor. E a gente vai julgar isso, né? A gente, digo coletivamente, enquanto história, vai julgar de acordo com os estragos que causa para as outras pessoas no planeta, ou para as outras pessoas dentro do seu país, ou na sua comunidade. Quem julga se uma coisa é boa, se um viés político foi bom ou não, geralmente é a posteridade. Geralmente as pessoas vão olhar para o passado e falar que aquilo ali foi um horror. Aquilo ali não deu certo. Mas você pode observar certos traços, certos padrões, você pode observar certos indícios e sintomas que já remetem a outros momentos no passado também que foram ruins. Então quando você observa, por exemplo, o discurso do Bolsonaro na ONU, quando você observa o que ele diz ali e o modo como ele se posiciona em relação ao mundo, você vê que não pode dar certo aquilo, gente. É um discurso agressivo, é um discurso que queima pontes, é um discurso que afasta aliados, é um discurso que cria divisão. Não é uma coisa positiva. Não é positivo para a imagem do Brasil no mundo, não é positivo para brasileiros também. O discurso do Bolsonaro na ONU ontem revelou para o mundo, se o mundo já não soubesse antes, que tipo de governante que tem no Brasil agora. E não é uma coisa boa. Não é uma imagem que vai beneficiar o Brasil para o mundo. E possivelmente, quando olharem para o passado, historiadores olharem para esse momento, vão eleger o Bolsonaro como o pior presidente da história do Brasil. É difícil superar isso. É difícil, porque ele realmente é uma pessoa bastante inepta. Então você tem que ser muito dedicado mesmo, tem que ser uma pessoa muito, eu não vou dizer alienada, mas você tem que ser uma pessoa muito bitolada para você achar que o discurso do Bolsonaro ontem foi positivo, foi bom. E foi o que o Nando Moura e o Caio Coppola fizeram. Defender um discurso que é claramente paranoico, um discurso envolto em teorias conspiratórias, envolto em delírios, envolto numa retórica populista, perigosa, divisiva e que, como eu disse, não vai beneficiar o Brasil. Vai repelir parceiros comerciais brasileiros, vai repelir aliados do Brasil. Isso, na verdade, só confirmou uma percepção que já ia se consolidando sobre esse governo. E os estragos serão duradouros. O próximo governo, se não for o Bolsonaro se reelegendo, né? Nossa, sinceramente, é o pior dos cenários. Mas se não for a reeleição do Bolsonaro, for outro governo, ele vai herdar os estragos do Bolsonaro. Aquilo que o Bolsonaro está fazendo agora está abrindo de fato uma cisão e criando uma percepção muito negativa do mundo em relação ao Brasil. Para você vir aqui e dizer, como fez o Nando Moura, que o discurso dele foi excelente, foi aquilo que você esperava do Bolsonaro que ele dissesse, para você vir aqui, como o Caio Coppola fez no Morning Show hoje de manhã, e dizer que aquilo ali foi o Brasil se posicionando em sua soberania em relação ao mundo, cara, é uma desconexão completa com a moral, com a ética, com a compreensão do papel de um país no cenário internacional. É não entender nada de política externa, é aceitar de bom grado que o Brasil esteja jogando no lixo mais de um século de tradição diplomática. Isso tem tudo a ver com uma pesquisa que foi feita um tempo atrás aí, dizendo que boa parte da rejeição do Bolsonaro, da perda de popularidade que ele tem sofrido ao longo dos meses, ao longo do mandato dele, não é tanto porque pessoas estão frustradas com o radicalismo dele, porque ele não é radical o suficiente. Então quando ele vai na ONU e faz um discurso desse, que é um discurso radical, que é um discurso extremado, que é um discurso fanatizado, ele fala justamente para esse povo que queria que ele falasse essas coisas. Então ele vai lá tentar resgatar essa base que estava se afastando dele, a base dos malucos, a base dos intervencionistas, a base dos que querem uma ditadura militar, a base dele que quer um político que vá romper com o establishment e destruir a política brasileira, que vá fechar o Congresso, que vá fechar o Supremo, que vá fazer
fazer aquilo que ele prometeu ao longo de décadas como deputado. Fuzilar a petralhada, por exemplo. Então deve ser muito triste você estar na posição do Nando e do Caio Coppola agora, tendo que defender esse tipo de absurdo. E fingir que é normal isso. Fingir que o Bolsonaro indo na ONU atacar aliados, insultar aliados, humilhar o Brasil pro resto do mundo, fingir que isso é normal, fingir que isso é bom. Não apenas normal, fingir que isso é bom, que é positivo pro país. E outra coisa que você observa também, isso também revela muito sobre os conservadores brasileiros, né, sobre esses pseudo-conservadores brasileiros, não é apenas aquilo que eles dizem, não é apenas aquilo que eles defendem, mas aquilo que eles omitem também. Os tópicos que eles não abordam porque isso revelaria a degradação moral deles. Como eles não se importam, de fato, com as pautas que eles dizem defender. Por exemplo, teve lá o Silvio Santos fazendo um concurso de beleza infantil e dizendo para as pessoas avaliarem o corpo de meninas, de crianças. Você viu algum deles escandalizados com isso? Não viu. Não viu porque eles não se importam com isso. Não viu porque a moralidade deles é só da boca para fora. Eles são falsos moralistas, são hipócritas. Eles não se importam com crianças. Eles não se importam com a sexualização de crianças. Isso não quer dizer nada para eles. Isso só os ofende quando é feito, porventura, por alguém que eles acham que é da esquerda. Se alguém da esquerda vai lá e faz uma exposição no museu com quadros criança viada, aí não, aí é um horror, aí é um escândalo. Um artista representando alguma coisa, isso é um horror. Num filme, por exemplo, Marighella, faz um filme sobre Marighella, aí é um escândalo, aí é um horror, aí é uma abominação. Daí você tem o Silvio Santos, que agora recebe uma verba monstruosa também do governo, milhões de reais indo para o Silvio Santos em publicidade agora. Quando você tem o Silvio Santos, que é aliado do Bolsonaro, e faz um concurso de beleza de crianças, para que as pessoas julguem o corpo dessas meninas, crianças, aí não tem problema nenhum, aí não há escândalo, aí não há horror. Aí você tem o Silvio Santos sendo iconoclasta, né? Enfrentando o politicamente correto. Quando você tem um jornalista, um radialista, que vai no programa dele, um tal de Gustavo Negreiros, que vai no programa dele, diz que a adolescente Greta Thunberg, a ativista ambiental, que estava na ONU também, diz que a Greta é uma histérica e precisa transar, precisa de sexo para se acalmar. Ela tá precisando de quê? Sabe de quê? Ela tá precisando de um homem. Ela é uma adolescente de 16 anos, Gustavo. E você com 16 anos, você nunca tem beijado, não? Mas não tem nada a ver. Tem, precisa. Ela tá voltada, Gustavo. Presta atenção, Gustavo. E ela tá não tem a menor noção você falar que o problema de uma adolescente que macho, tem uma causa em que ela tá envolvida. Se ela também não gosta de homem, que ela pega uma mulher, se ela for lésbica, quem pega uma mulher, ela tá precisando de sexo. De sexo. Deus, ela é uma adolescente. Não, ela é uma histérica. Ela é uma histérica. Ela é uma mal amada. Então vamos levar os extremos, né? Não, vamos pros extremos. Sabe por quê? Porque qual o problema mundial que tá tendo? Tem que ser agora o quê, minha filha? Vá fumar seu baseadozinho de volta lá na Suécia. Vá fumar sua maconha lá na Suécia. Ela foi indicada ao Nobel da Paz. Problema de quem indicou. Aí você não vê nenhum conservador horrorizado porque esse radialista está propondo que uma adolescente faça sexo. Ou quando você tem no programa do Jovem Pan 3 em 1, o Constantino, também conservador, chamando a Greta de retardada. Aí você não vê nenhum conservador indignado por causa disso, ofendendo uma criança. Você não viu nenhum deles horrorizado diante do silêncio do Witzel, do Bolsonaro em relação à morte da Ágata no Rio de Janeiro. Você não viu nenhum deles indignados. Pelo contrário, você viu essa turma defendendo a polícia. Ou seja, eles não se importam com a sexualização infantil, eles não se importam com a vida das crianças. Não se importam. O que eles se importam, e aqui ficou claro no discurso do Bolsonaro ontem, ele dedicou boa parte do final do discurso para isso, é com uma pauta ideológica. É com um embate ideológico, uma guerra cultural, que é o que eles estão confrontando há um tempo já. Essa guerra cultural que é para a destruição de opositores políticos. É a única coisa que se importa com ele. Todo o resto que tiver no caminho pode ser passado por cima com o rolo compressor. Valor, ética, moral, tudo isso pode ser posto de lado. Eles, os cristãos, não se importam com isso. Não se importam com valores, não se importam com a vida humana, não se importam com crianças, não se importam com nada. Só importam em vencer essa guerra cultural e destruir qualquer um que pense diferente deles. E eles têm feito de diferentes maneiras isso. Uma delas, que é o principal modo deles, né, até esse momento, porque é onde eles dominam, é através das redes sociais. Então eles têm milícias virtuais para tentar silenciar qualquer um que, porventura, vá lá e fale mal deles. Critique o governo deles. Fazem isso com opositores, fazem isso com ex-aliados também. Qualquer um que seja do núcleo deles e que por um instante divirja deles, já se torna alvo também. O próprio Caio Coppola foi atacado recentemente por eles, né? Então você não pode divergir. Eles que defendem tanto, em tese pelo menos, a pluralidade de ideias, quando você tem pluralidade de ideias, o que eles fazem é atacar.
é tentar destruir. E aqui eu preciso deixar claro, a pluralidade de ideias é essencial numa democracia, desde que essas ideias não impliquem na aniquilação do outro. E aqui a gente volta para o Popper, para o Karl Popper, filósofo, que em sua obra Sociedade Aberta e Seus Inimigos fala sobre isso, sobre o paradoxo da tolerância. Que a gente não pode ser tolerante com quem é intolerante, porque os intolerantes vencem no final e destroem a tolerância. Então você pode aceitar a pluralidade de ideias, desde que não sejam ideias intolerantes, que se forem consolidadas, que se tornem prática, que se tornem realidade, impliquem na destruição do outro. E toda essa retórica anticomunista ou antissocialista do Bolsonaro parte justamente dessa premissa de que é preciso extirpar qualquer um que seja de viés de esquerda do Brasil. Da política, da imprensa, das universidades, da realidade brasileira. O Nando Moura e o Caio Coppola, eles são braços desse bolsonarismo. Eles são braços dessa ideologia que visa a supressão do outro. Porque não adianta você vir aqui dizer que você respeita a pluralidade quando todo o seu discurso exige a eliminação do outro. E quando eu digo que eu quase sinto pena deles, é porque não deve ser fácil você fingir que você é moral, fingir que você é um cristão e na prática você agir diariamente contrariando isso, se auto-refutando. São pessoas que se auto-refutam. Eu sou cristão, mas eu quero destruir o outro. Eu respeito a pluralidade desde que pensem igual a mim. Eu defendo os valores cristãos ocidentais desde que não precise amar o próximo. E não deve ser fácil defender um governo como o Bolsonaro. Não deve ser fácil. Talvez se fosse um outro político, um pouco mais competente, um pouco menos tosco do que o Bolsonaro, fosse mais fácil defender. Alguém que não dissesse tanta besteira diariamente. Alguém que não fosse na ONU e passasse uma vergonha mundial para lá. Seria mais fácil para eles o trabalho. Mas não. Eles estão agora atrás, apoiando alguém como o Bolsonaro, que é uma vergonha ambulante. É um desastre. É uma piada mundial e uma piada perigosa, porque é uma piada destrutiva. É uma piada que está isolando o Brasil para o resto do mundo. É uma piada que está associando o Brasil aos piores regimes do planeta e aos piores momentos da história política mundial também. As comparações do Bolsonaro não são elogiosas. Ele não é comparado a grandes estadistas do passado, não, ou do presente. Ele é comparado a Hitler, a Mussolini. Ele é comparado a fascistas. E isso não é mera manipulação da imprensa. Isso é uma percepção de padrões, como eu disse. É uma percepção de quem conhece a história e relaciona com o momento atual, com a retórica deles. A imprensa não criou o monstro Bolsonaro. O monstro Bolsonaro foi surgindo a partir daquilo que ele diz e faz. A imprensa só está revelando para o mundo aquilo que ele pratica, aquilo que ele promete fazer, aquilo que ele defende. E ter que defender isso é digno de pena mesmo. É ter que fingir que não está vendo as coisas. Não se enganem, gente. O que aconteceu ontem na ONU, o discurso do Bolsonaro, foi uma vergonha. Foi humilhante. Foi uma vergonha, não tenho dúvida nenhuma. Você só vai encontrar gente defendendo isso entre a ala bolsonarista. Fora disso, fora desse núcleo radical do bolsonarismo, ninguém está olhando esse discurso e aplaudindo. Ninguém está achando o máximo isso. Pelo contrário, as pessoas estão horrorizadas. No exterior aqui, na Europa, as pessoas estão olhando para o Brasil estarrecidas. O que aconteceu com o Brasil? Essa é a pergunta que estão fazendo agora. O que aconteceu com o Brasil? Qual foi o momento em que esse monstro surgiu, se alimentou, cresceu e tomou controle? Quando foi isso? E o trabalho tem sido agora explicar para as pessoas. E o pior é não ter resposta se isso vai continuar desse modo ou se vai ter um fim um dia. Você achar que está com razão, você achar que está do lado certo da história, não quer dizer que você esteja. E eu não penso que o futuro será muito complacente, muito generoso com o Bolsonaro e esse período no Brasil, não. Pelo contrário. Como eu disse, será lembrado possivelmente como o pior momento da história democrática do Brasil. Graças a pessoas como Nando Moura e o Caio Coppola, que defenderam isso e que fingiram para eles próprios e para quem os acompanha que isso é maravilhoso. É uma vergonha. É humilhante. É uma vergonha, gente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Primeiro, sobre essa autoilusão de que aquilo que você defende é bom mesmo quando é ruim. O que move as pessoas a fazerem isso? E o segundo ponto é como você tem observado a repercussão do discurso do Bolsonaro ontem na ONU. Você tem visto pessoas aplaudindo isso, criticando, envergonhadas? O que você tem visto aí? O que você tem acompanhado sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.